Olá a todos, meu nome é Ricardo Pinheiro e você está ouvindo o episódio número 2 do Dobra 9, podcast que nós vamos discutir e esmiuçar os episódios da série Star Trek Discovery. Antes de começar, eu queria agradecer a todos os comentários favoráveis que eu recebi. Tantos novos ouvintes que receberam o link a partir do Trek Brasilis, receberam a comunicação pelo Facebook, quanto as pessoas que foram até a Combo e baixaram. Eu queria agradecer a todos os comentários favoráveis, eu espero poder estar à altura do que vocês esperam. Espero poder fazer um material de boa qualidade, espero que vocês gostem. E eu agradeço, como eu disse lá no episódio 0, todas as críticas. Mas eu espero críticas construtivas, por favor. E todos vocês que elogiaram, falaram, muito obrigado. Em especial mandar um abraço ao meu amigo Cláudio, que tanto ele quanto a sua esposa Luana são trekkers e se ofereceram até para dar uma ajuda na pauta. Cláudio, desde já, muito obrigado. E vamos ver se um dia a gente combina, se aparece aqui e participa aqui dessa gravação, para não ficar só esse monólogo chato. Bem, vamos ao episódio. O episódio chama-se Battle of the Binary Stars, ou A Batalha das Estrelas Binárias. E primeiro eu queria começar falando o que eu entendo que é a frase do episódio. E a frase é falada pelo Alferes Connor. No caso, ele fala para Michael: por que nós estamos lutando? Nós somos a frota estelar, nós não somos soldados. E isso, vocês vão perceber, faz todo sentido. Então, quem viu o episódio anterior, encerrou o episódio com a chegada das naves Klingons, e ainda não tinha chegado as naves da Federação. São 24 naves Klingons que chegaram. Elas atenderam ao chamado do farol de Kahless. Essas 24 naves são, com certeza, representando cada uma das 24 casas que tem assento no Alto Conselho do Império Klingon. Vale dizer que são muito mais do que 24 casas, mas essas têm assento no Conselho do Império. A casa de Curva não tem. Enquanto isso, lá na Shenzhou, tem uma crise interna. O primeiro oficial tinha se rebelado, deu a pinça vulcana na capitã, foi mandada para detenção e a capitã está transtornada com esse fato. Afinal, ela tinha um relacionamento com o seu primeiro oficial, não só de amizade, mas uma relação de mentoria, uma relação quase que de mãe para filha. Então, temos um flashback que ficou meio solto, sabe? Eu achei meio solto no meio assim, corte abrupto para um flashback. Nesse flashback mostra 7 anos antes o que aconteceu quando a Michael Burnham chegou na Shenzhou. Ela veio a bordo acompanhada do seu tutor, do seu pai, entre aspas, adotivo, o Sarek. Dá-se a entender que o Sarek já conhecia a Capitã Georgiou anteriormente. Ele apresenta a Michael como sua pupila. Ela olha, comenta, naquela pose bem vulcana, só faltava as orelhinhas pontudas, mas corte de cabelo, roupa, de forma de se vestir, até na postura, na linguagem corporal, vulcana. E ela comenta: essa nave é velha, o formato transporte, como o transporte está trabalhando, funcionando. E a capitã conversa, argumenta, e elas vão conversando. A capitã começa aos pouquinhos, ali começa a montar os elementos que vai romper naquela casca da Michael. E nós vemos depois, passados 7 anos, que a Michael mudou muito, mudou bastante. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas vamos voltar para o tempo atual. Os Klingons não estão querendo conversa, bloqueiam os sinais de comunicação da Shenzhou e aparece uma reunião via comunicação usando holografia. Aparece a reunião dos líderes das casas Klingon que estão ali presentes. Obviamente reclamam do mau uso do farol de Kahless, reclamam do novo portador da chama, do Vok. É um Klingon albino e é um Klingon que não é de nenhuma casa conhecida. Muitas vezes falam Vok, filho de ninguém. Olha o preconceito aí. Mas o T'Kuvma abraçou o Vok, aceitou o Vok na sua casa, no seu grupo. O T'Kuvma se justifica, diz que é uma guerra contra a Federação agora e se autoproclama aquele que está unificando o povo e se autoproclama a reencarnação de Kahless. Daí chegou o reforço da Federação. 10 naves chegam, os nomes têm algumas características interessantes, lá no final eu vou falar um pouquinho desses nomes, e a nave que está vindo com o Almirante, a USS Europa, está a 800 unidades astronômicas de distância, ou seja, vai levar um tempinho para chegar. Chegou aí, a Shenzhou finalmente conseguiu mandar uma mensagem, conseguiu se comunicar com a nave sarcófago Klingon, avisa que eles estão invadindo o espaço da Federação, pede que eles se retirem ou abram um canal para conversações. Aí a capitã usa aquela frase que o T'Kuvma odeia, fala: nós viemos em paz, o tempo todo ele diz que isso é uma forma dissimulada de agir, e aí o que ele faz? Ele responde da maneira Klingon, abre fogo. Começa a batalha, não tem muito detalhe, vale lembrar que Discovery, por conta está trabalhando fortemente com computação gráfica, mesmo assim não tem muitas batalhas, mesmo que o foco não é combate, e muita gente, teve gente reclamando, dizendo que Discovery tá parecendo Star Wars. Não, Star Wars tem muito combate. Star Wars é um tipo de combate de caças, de aviões. Star Trek é um combate de navios. As naves manobram, tem obviamente uma manobra mais rápida que os navios, com muito mais flexibilidade, mas é um combate basicamente naval, não é um combate aéreo. E aí começa a voar tiro, voar laser para tudo que é lado. Alguns reclamaram que o laser da Enterprise era um laser contínuo, isso aí são tiros curtos. Gente reclamando de pouca coisa. Começa a pipocar, explodir coisas dentro da ponte e explodiu o painel do Alferes Connor. Ele se fere e a capitã manda ele para a enfermaria. No caminho ele acaba indo parar na detenção. Ele tá tão zoeta, coitado, que ele acaba parando a detenção, vai
conversar com a única prisioneira, justamente a Michael, que tá presa, e ele fala pra ela: você deveria estar na ponte, por que estamos lutando? Nós somos a Frota Estelar, não somos soldados. E isso aí, há um ataque, alguns decks sofrem danos severos, inclusive o deck onde está a detenção. Nisso aí explode, a Michael é protegida pelo campo de força que mantém ela presa, mas aquele deck quase todo é detonado e o coitado do Alferes Conan é tragado pro vácuo do espaço. Então a célula fica reduzida a um quarto do tamanho, ela fica ali sentada num canto e ela já está resignada, já está naquela pior, tipo, vou morrer, paciência, fiz uma grande besteira, daqui eu vou falecer e nada mais escapa. Mas aí tem uma surpresa, que o Sarek faz um elo telepático com ela. Nós sabemos, quem conhece um pouco de Star Trek sabe que os vulcanos têm um certo poder telepático. A questão do uso do Catra, a questão de você poder fazer elo mental e outras coisas. Se lembrarmos, na série clássica tem um episódio, se não é Hand of Mercy, eu não me lembro exatamente o nome do episódio, acredite se eu estou falando de improviso, que o Spock sente a morte de uma nave cheia de vulcanos. Foi distante, mas eu não sei, ele sentiu esse acontecimento. Então o Sarek faz um elo telepático com ela, mas mesmo assim a anos-luz de distância. A desculpa é que quando ele a salvou do ataque Klingon quando ela era criança, ele compartilhou parte do seu Catra com ela. Catra a gente entende como a alma, talvez uma parte da sua alma, ele compartilhou com ela no momento que ele fez um elo mental. E aí ele alega que isso é possível. Claro, há um grande custo físico para ele, que ele faz, ele dá uma animada nela, ele a encoraja a não desistir. Ela até fala: você nunca fez isso? Ele diz: eu acho que eu devia ter feito isso mais. E ela resolve reagir. E aí, num momento bem Star Trek, ela convence o computador na nave no papo a fazer uma coisa um tanto quanto arriscada, que é o quê? Abrir uma brecha no campo de força e abrir o campo de força que protege um corredor da nave. O que acontece? Ela, ao abrir esse campo de força, ela seria sugada pelo vácuo do espaço e ela seguiria, a princípio, em linha reta até essa porta, até esse corredor que está pressurizado. E ela conseguiria entrar. Segundo o computador, ela teria 43% de chance de sair viva. Nós sabemos no episódio que, na verdade, é 100%. Vai pegar um pouco de gelo, vai congelar um pouco a pele, vai ter alguns danos, visto que ela poderia ficar no máximo 15 segundos exposta ao vácuo do espaço, ela conseguiria. E ela consegue. Enquanto isso, pancada tá comendo solta, tiro pra tudo que é lado, e a Shenzhou tá sofrendo muito. A nave tá à deriva. Ela vai se chocar com os asteroides que estão ali compondo aquele sistema nascente das estrelas binárias, aquele sistema solar que tá surgindo, então tem muitos fragmentos, muito detrito, ela vai se chocar e aí de repente um raio trator segura ela, é o SS Europa que chega e vai salvar a Shenzhou. Chega o almirante, e aí quase uma tradição de Star Trek, os almirantes são um bando de almofadinhas, não servem pra muita coisa, tirando o almirante Ross lá em Deep Space Nine, no final da série, eles no geral não ajudam muito, né? Não são lá muito, digamos, colaborativos. Aparece, ele vai propor um cessar-fogo a T'Kuvma, o T'Kuvma fala inglês com ele, ou seja, ele sabe falar o idioma da Federação, e pede: espere o nosso enviado. Bem, quem é o enviado de T'Kuvma? Uma nave camuflada. E a nave aparece, surge, atropela e passa por cima da Europa, que, como estratégia desesperada, ela tira as travas do sistema de contenção do motor de dobra e com isso aciona a autodestruição. Destrói a Europa, morre todo mundo que está a bordo e destrói aquela nave Klingon camuflada. Nisso aí estão vencendo a batalha e T'Kuvma agora é saudado como o inesquecível. Ele se sagra e se proclama aquele que unificará o Império Klingon, talvez querendo se tornar um novo imperador. Tem algumas naves Klingon que concordam, que apoiam, outros não dão muita bola, algumas ficam, então partem. O que acaba ficando no final? As naves federadas, ou o que sobrou das naves, e a nave sarcófago, que é a própria nave do T'Kuvma. Tá ele lá cantando vitória, todo contente. A Capitã Georgiou e o Saru, oficial de ciências, estão lá planejando o que a gente pode fazer, e aí o Saru tem uma ideia, conversa com a Capitã: nós podemos colocar uma bomba, vamos colocar, e ela tem a ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pegar um módulo de manutenção que foi justamente usado para dar manutenção naquele satélite que nós vimos no primeiro episódio, vamos encher de torpedos fotônicos, vamos atirar contra a nave sarcófago, vamos fazer isso numa missão suicida. Nessa, a Michael reaparece. O clima tá meio pesado, né? Poxa, a Capitã se sente traída, Michael tá ali, e elas conversam, e a ideia da Michael: bem, vamos capturar o T'Kuvma. É o seguinte, isso, se ele for morto, ele se torna um mártir para os Klingons. Os Klingons lutarão por ele. Agora, se ele for capturado vivo, vai ser uma humilhação. Ninguém vai querer seguir um líder Klingon que seja humilhado ou desonrado. Então, como é que nós vamos fazer? Bem, começam a observar, ver que a nave é a nave sarcófago. Por quê? Ela começa a recolher os corpos dos Klingons mortos na batalha. E ela embalsama os corpos, colocam dentro de esquifes e colocam sobre o casco da nave. É o que chamam de formar, que eles chamam de a frota sombria. E aí o Saru deu uma ideia: vamos pegar um desses corpos, vamos transportar para dentro de um desses corpos uma ogiva
de um torpedo fotônico. Mas vamos escolher o corpo que vai causar o mais dano, ou seja, o que estiver chegando mais perto do pescoço da nave. Fez isso. Explodiu, acertou, explodiu, danificou, a nave está desabilitada. E aí, o que elas decidem? Bem, vai capitã e vai primeiro oficial, a população amotinada, já estava na base do não tem mais nada a perder, já estava vida louca mesmo. Vamos para a nave Sarkov capturar o Tikhuvma. Chegou lá, luta corpo a corpo, não é uma luta espetaculosa, nada, é uma luta bem seca, bem direta, e ela vence o Vok, mas a capitã recebe um golpe de um Metlef do Tikhuvma no peito. O Metlef é uma espada curta de um lado só para luta corpo a corpo usado pelos Klingons, ou seja, o Capitão George morre. Michael tem um acesso de fúria, ela muda o phaser que estava em posição de tonteio para posição letal, isso você vê porque a cor do tiro, então se o tiro sai azul é posição de tonteio, se sai vermelho é posição letal, e ela atira no Tikhuvma e faz um buraco no peito dele, mata-o. Nessa, o Saru consegue resgatar a Michael de volta, não consegue resgatar a capitã, está morta, e encerrou ali a batalha, e depois nós vamos ver as consequências. A Michael agora tem que encarar a punição por motim, abandono do dever e ataque a um colega oficial. Nós vemos as últimas cenas do episódio, mostram que ela foi condenada em uma corte da Frota Estelar à prisão perpétua, e ela não vai ter que carregar o peso de ter iniciado a guerra e ter matado a sua amiga e mentora, a Capitã George. Então o episódio encerra aí em 39 minutos. Bem, basicamente esse é o episódio. Vamos a alguns questionamentos ou alguns comentários. Primeiro aquele flashback, no meio da chapa quente entra um flashback numa hora dessa, sei lá, eu não gostei, achei que ficou meio estranho. Uma coisa que muita gente não comentou, mas eu percebi o seguinte, no próprio flashback, a Michael comenta que o transporte é velho, ele funciona de forma lateral, o que eu achei um tanto quanto estranho, visto que se nós formos ver a nave mais antiga, como a NX-01 de Enterprise, o transporte é vertical. Eu achei isso meio esquisito. O elo telepático do Sarek com a Michael é muito complicado de explicar, mas aí eu vou evocar as palavras do comandante Morrow, que aparece em Jornada das Estrelas 3, relembrado pelo pessoal do Trek Brasilis. Francamente, eu nunca entendi o misticismo vulcano. Então a gente pode supor que aquele Sarek que aparece para ela era o próprio Sarek ou uma criação de parte do Catra dele que está nela. Acho que isso nunca vai ser explicado direito, então na boa, deixa do jeito que tá. A gente pode viver com isso. Lembrar que o Spock, no segundo filme, na verdade ele se encontra com o médico, o Dr. McCoy, e ele usa a cabeça do médico de backup. Sim, ele faz uma cópia do Catra dele para a cabeça do McCoy e guarda lá uma cópia para depois, caso seja necessário. Quanto à nave camuflada, tem duas coisas estranhas aí. Primeiro, que já existiam naves camufladas Klingons em Enterprise. Eu achei muito estranho, ser muito surpreendente esse fato. Não devia ser muito surpresa para eles, né? Talvez fosse aquele joguinho de gato e rato, tipo, fez a camuflagem e aí a Federação desenvolve tecnologia para poder detectar a camuflagem. O outro faz e começa fazendo isso. Mas não devia ser uma surpresa tão grande. A segunda coisa, que essa foi mais incômoda, que é o seguinte, como é que assim ela vai atropelando a USS Europa? Na boa, se a Europa tivesse colocada contra uma parede, contra as rochas, tudo bem. Isso é física. Um navio batendo no outro, o que muitas vezes pode acontecer, o navio acaba empurrando o outro. Ali é a mesma coisa. O meio onde eles estão coexistindo é fluido. Então, ele empurraria. A Europa tinha que ir para trás, não ser esmagada. Gente, isso é física, isso é ensino médio. Acho que isso ficou esquisito. A Frota Sombria já é uma coisa meio estranha pelo seguinte, e eu tô falando tudo que eu tô dizendo nesses questionamentos, tem gente que tá ouvindo dizendo, você odiou o episódio, né? Não, vou falar dele já já. Os Klingons têm o ritual deles. Tem um episódio que é o Heart of Glory, primeira temporada da nova geração, que tá lá o Worf. Qual é o ritual dos Klingons? Quando morre um guerreiro Klingon, eles verificam a morte, eles gritam para avisar aos espíritos que um guerreiro Klingon está a caminho de Sto-Vo-Kor. Sto-Vo-Kor é o céu, dentro da mitologia dos Klingons, é o céu deles. E descartam o corpo. Como eles dizem, é apenas uma casca, trate-a como tal. E aí ficou estranho porque ele vai e tem esse momento de reverenciar os mortos. Isso também eu achei que ficou um pouco consistente. Mais duas coisinhas. Mais dolorida, mais esquisita do episódio. Mas por que raios? Por que a capitã e a primeira oficial vão sozinhas para dentro da nave dos Klingons? Caramba, leva um destacamento junto, uma equipe de segurança. Vai só a equipe de segurança. Tudo bem, a camisa vermelha. Aqui não tem camisa vermelha. O pessoal de operações é camisa azul com lateral bronze. Vai morrer gente? Que seja. Mas vai acompanhado. Eu acho que isso era um detalhe que elas podiam ter acrescentado, entendeu? Eles podiam ter colocado 2, 3 oficiais de segurança. Um oficial morreu, outro fugiu. Não falava nada. Ou alferes ou praças mesmo para fazer isso. Tudo bem, os capitães de jornada fazem isso. Vão para grupo avançado, tomam a frente. O Picard fazia um pouco menos isso. Talvez mandava o primeiro oficial, que era o tenente comandante Riker. Mas levavam alguns soldados. Eu acho que tinha sido um pouco mais crível. E a última coisa ficou assim. Alguns acham que ficou muito pesado uma pena de prisão perpétua. Mas eu acho que também a questão é que ali, naquele cenário, e é um cenário escuro, sombrio, é um momento que a Michael começa a fazer uma confissão ali,
série, eu acredito que ela aí ficou um pouco escuro. A Perpétua talvez porque eles era um caso novo. Talvez para eles não tinha acontecido um motim. Antes, houveram alguns motins, sim. Em Enterprise, a gente vai olhar, houveram alguns motins. Mas os motins eram motivados por um fator externo. Então havia alguém que tomou controle de algum personagem, alguém que fazia um motim e acabava tendo esse motim. Então é isso. Vamos às curiosidades, senão vamos estourar meu tempo. Lembrar primeiro o nome da nave, Shenzhou, que é código 1227. Primeira coisa, a nave NCC 1227 Shenzhou quer dizer nave divina em mandarim e é o nome usado pelo programa espacial chinês para batizar a nave que vai levar os seus astronautas ao espaço. Astronautas que eles chamam de taikonautas. Então é uma homenagem. A classe dela é uma classe Walker. E esse Walker é o nome dado em homenagem ao Joe Walker, um piloto de testes do caça X-15, um caça protótipo usado pela NASA, talvez um dos mais famosos desses caças protótipos. As naves federadas que aparecem são a USS Europa, provavelmente a Europa, ou homenagem ao continente europeu, ou mais provável a Lua de Júpiter. A USS Clark, sim, é homenagem ao escritor Arthur C. Clarke de 2001, Odisseia no Espaço, Encontro com Han e vários outros. O USS Shram, homenagem ao membro da Guarda Imperial Andoriana, o comandante Shram, que nós vemos em Enterprise, que é um personagem que eu gosto pra caramba. Uns que eu não sabia, a USS Tiplana Half, homenagem a uma filósofa matriarca vulcana. A USS Kerala, provavelmente uma homenagem a um estado da Índia, existe um estado chamado Kerala. O USS Sul, não sei. O USS Ryle, eu pensei naquele livro do J.D. Salinger, Apanhador no Campo de Santeio. No inglês é The Catcher's Rye, eu pensei por causa desse Rye. Acho que não, acho que eu tô errado, mas que seja. O USS Earhart, homenagem à aviadora Amelia Earhart, que o avião sumiu nos anos 40 e apareceu no primeiro episódio da segunda temporada de Voyager, episódio cujo nome é 37. Aliás, é um episódio bem chatinho, não gostei muito não. O USS Dana, também não sei. O USS Edison, pode ser homenagem a Thomas Edison, ou homenagem ao Balthazar Edison, que era um veterano das guerras Shinji e Romulana, que a gente viu, tá lá no Star Trek Sem Fronteiras, na Timeline Kelvin. Pode ser que seja homenagem a ele também. E a última, que é a mais clara, pelo menos pra mim, é o USS Yeager, que é homenagem ao aviador Chuck Yeager, que quebrou a barreira do som com o caça X-1 em 1947. Bem, outra coisa, curiosidade. O último conflito entre Klingons e Federação foi em Donato 5, em 2245, 11 anos antes desse incidente. Provavelmente eles brigaram e ninguém viu mais um ao outro. Eu não sei se eu falei antes, mas se eu falei, desculpa, eu tô sendo repetitivo. Quando a Michael faz contato e conversa com o Sarek, ele conta que o primeiro contato entre vulcanos e Klingons ocorreu 240 anos antes dos acontecimentos. E aí, aquele momento que ele explica que eles descobriram que a melhor maneira era pegar e partir para agressão contra os Klingons. Se o episódio se passa em 2266, significa 240 anos, significa em 2016 o primeiro contato. Ou seja, nós estávamos ano passado na expectativa de sair Discovery, enquanto isso Klingons e vulcanos estão saindo no tapa. Outra curiosidade, o roteiro desse episódio foi escrito pelo Nicholas Meyer, que é o diretor do segundo filme A Era de Khan e roteirista do sexto filme A Terra Desconhecida. Para mim, estão entre os melhores filmes da tripulação clássica. Mas, tanto o Aaron Harberts quanto a Gretchen Berg trabalharam no roteiro e fizeram várias modificações. Se você quer saber todas as modificações, recomendo fortemente você procura lá no guia de episódios do Trek Brasilis, que tem a lista completa. E uma curiosidade que eu vi no After Trek é que o ator que faz o T'Kuvma, né, o Chris Obi, depois da luta que ele teve com a Michelle Yeoh, Capitã Giorgio, ficou todo contente porque a venceu numa luta, falando isso pra todo mundo. Detalhe, a Michelle Yeoh fez fama em filmes de artes marciais, o Tigre e o Dragão, por exemplo, mas ela não é graduada em nenhuma arte marcial. Ela tinha treinado para ser bailarina. Normalmente ela dispensa os dublês para fazer as cenas, mas ela é bailarina. É curioso, mas todo mundo conhece ela, acha que ela é realmente faixa preta de Kung Fu ou alguma outra coisa do tipo. Para concluir, gostei do episódio, dá uma queda em relação ao primeiro, tem umas quebras de ritmo, o episódio é mais curto, só 39 minutos, eu acho que eles podiam ter gastado uns 3 ou 4 para esticar algumas coisinhas, tava ótimo, um pouco corrido o episódio, mas a gente teve agora uma introdução dos personagens, um espanto que morreu uma capitão, e já tivemos que dar tchau para Michelle Yeoh. Já temos diferenças étnicas entre os Klingons, tem Klingons albinos, Klingons de pele normal, já vimos uma Klingon feminina, que aliás ela cresce ao longo da série, é uma personagem muito interessante, a L'Rell. Temos uma personagem principal resignada e quebrada, que mais uma vez ela não sabendo lidar com as emoções dela, ela se descontrolou. O conflito dela é muito, de uma certa forma, inverso ao conflito do Spock. O Spock era meio humano e meio vulcano e tentava controlar a sua parte humana. Michael tá voltando a conviver com os humanos e ela não sabe muito bem como lidar com isso.
e fez ela uma monstruosa besteira. Aliás, ela não precisou nem de um computador, né? Já dizia o sábio, errar é humano, para você fazer uma monstruosa cagada você precisa de um computador. Ok, ela recebe a culpa pela guerra, nós não sabemos que o Klingon lá, se não tivesse motivo, ele arrumaria um. Bem, nós sabemos, a Federação não. E a gente vai ver, a partir sim do próximo episódio, que é o Context for Kings, o piloto de Star Trek Discovery. O que nós vimos aqui foi um prólogo, ou como alguns dizem, nós vimos os 2 últimos episódios da série Star Trek Shenzhou, que Discovery começa mesmo no episódio 3. Os próprios produtores executivos falaram isso, que a intenção deles era economizar em flashbacks e fazer certas economias na história como um todo. Então assim, eu gostei do episódio. Para os 2 episódios juntos eu poderia dar um 8. Eu gostei muito. Estou interessado para ver como vai seguir as coisas com a Michael. Estou curioso para ver como é que vai ser todos os acontecimentos daqui para frente, como é a Discovery, o que tem na Discovery. Então, que venha a Discovery. Para a gente encerrar, fica sempre a sugestão, visitem o Trek Brasilis, trekbrasilis.org. Na minha opinião, o melhor site de informações sobre Jornada nas Estrelas no Brasil, atualmente. E eu recomendo fortemente que você tiver a oportunidade, veja também no Netflix o After Trek. É um programa capitaneado pelo Matt Mirror, que ele passa logo depois do episódio, discutindo os episódios, falando sobre, está disponível. Então na segunda-feira sai o episódio, na terça tá lá o After Track, vale a pena ser visto. É um programa não passa dublado, passa legendado, mas veja. E agradeço a vocês que ouviram até aqui. Eu convido a todos que estiverem ouvindo aqui o Dobra 9, que não ouçam apenas, comentem, deem as suas opiniões, manifestem o que é que você gostou, o que é que você não gostou, o que você achou. Não fiquem somente ouvindo o Dobra 9. Muito obrigado pela sua audição. Fico muito contente de saber que tem pessoas que estão gostando. Eu peço que vocês também conheçam os outros trabalhos da Combo. Vá lá, comboconteúdo.com. Então tem muito material, vários podcasts, notícias sobre séries de televisão, como Fala Séries, tem podcasts sobre cinema, sobre diversos assuntos, quadrinhos. Vale a pena conhecer o material. E a todos que também gostam de retrocomputação, ou seja, computação clássica nos 70, 80, 90, convido que venham conhecer o meu trabalho, ao qual eu cometo junto com mais algumas mentes de baixa resolução, que é o Retrocomputaria, retrocomputaria.com.br. Por ocasião, se estiverem ouvindo isso, estamos no episódio 80, então vai ser um prazer se vocês puderem ouvir também. Então é isso, gente, frequência e saudação encerradas. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Até mais! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.